é de tanto tormento por causa destas visões que eu tenho tido com meu filho. Ficaram brancos antes da hora. Queridos irmãos, a Bíblia diz que a vida é como um conto ligeiro. A Bíblia diz que a vida é como um vapor. A Bíblia diz que a vida é como a sombra que passa. Alguém diz que a vida é como uma vela que no soprar do vento logo se apaga. E nessa vida nós fazemos tantos planos. Planos para o futuro. Fazemos planos para viajar, planos para casar, planos para cursar uma boa faculdade, planos para construir casas, planos e mais planos. Mas a pergunta que não quer calar é esta: qual o seu plano para a eternidade? Qual é o plano que você tem para a sua alma? Ora, foi Jesus quem disse que um homem muito rico produziu com abundância em seu campo. Mas esse homem começou a pensar consigo mesmo: aonde eu vou colocar a minha colheita? E ele disse: eu vou derrubar os meus celeiros antigos, vou construir outros maiores, e lá depositarei toda a minha colheita, todos os meus bens. E então direi à minha alma: descansa, come, bebe, folga, porque tens alimentos para muitos anos. Mas Deus disse àquele homem louco: esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Meus irmãos, o que eu vejo aqui é um homem precavido, um homem inteligente, um homem próspero. Porém essas não foram a razão de Jesus chamá-lo de louco. Jesus o chamou de louco porque ele queria satisfazer a sua alma com seus bens. Ele se esqueceu que a necessidade da alma do homem só Deus pode satisfazer. A loucura pela qual Jesus se refere foi porque ele se esqueceu de Deus. A sua preocupação estava em juntar a sua herança, em juntar riquezas. Mas foi Jesus quem disse: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói. Antes, ajuntai tesouro nos céus. Todo prazer desse mundo acaba quando alguém morre. Foi por isso que disse o sábio Salomão: tudo é vaidade. Senhoras e senhores, em minha cidade, onde moro, conhece-se uma história de um grande empresário que até hoje está lá. Um homem muito rico, o poder aquisitivo dele era terrível. E ele orgulhava-se do filho que ele tinha. E ele dizia: vou formar você na faculdade, você vai ser um engenheiro, e a primeira obra que você vai construir vai ser nossa. O maior prédio dessa cidade é você quem vai fazer. O tempo passou, ele formou aquele filho como planejado. Foi uma festa muito bonita, afinal de contas ele era rico e poderoso. Meses depois, começou aquela construção. E aquele filho era o engenheiro que assinava por aquela construção. E aquele pai todo orgulhoso, carretas, caçambas de materiais entrava e saía todos os dias daquele lugar. E aquele prédio foi tomando forma, foi ficando bonito. Mas quando a obra estava em 70%, aquele filho, o engenheiro, um dia voltando de uma balada, perdeu o controle da sua CB300, bateu em um poste, quebrou o pescoço, morreu na mesma hora. O pai, até hoje depressivo, a obra parou, está lá sendo corroída pelo tempo. O filho está morto. Por quê? Porque nós fazemos tantos planos. Quem não se lembra de Tancredo Neves, que se preparava para assumir a presidência da República, mas um dia antes de subir a rampa do palácio, ele morreu e nunca colocou aquela faixa de presidente no seu peito. Quem não se lembra daquela banda famosa, Mamonas Assassinas?
se preparava para um pouso, para um grande show. O seu avião colidiu com a Serra da Cantareira e todos os tripulantes daquele avião morreram. Quem não se lembra daquele navio que até hoje é tema de filmes, documentários, se preparava para um desembarque, no meio do caminho foi alvejado? Quantas pessoas que saíram de casa hoje dizendo eu vou ali e volto já, mas nunca voltaram. Senhoras e senhores, a pergunta é: qual o plano que você tem para a sua alma? Qual o plano que você tem para a eternidade?